Agora vamos iniciar a terceira aula do curso gratuito de Eletrônica Básica. Nesta terceira aula, vamos ensinar soldagem de circuito impresso, em placa de circuito impresso. Eis o material básico, né? Ferro de solda, a solda, alicate de corte, alicate de ponta, uma lima, uma esponja de aço e uma flanela para limpar a ponta. Está aí o ferro de solda precisando verificar se a ponta se encontra suja, né? Caso haja necessidade de se limpar a ponta do soldador, faz-se com o auxílio de uma lima, sendo necessário que o aparelho esteja desligado. E para evitar pequenos acidentes, procura segurar o soldador e a lima com segurança e firmeza, como mostramos na foto anterior. Lime a ponta até que a mesma apresente o aspecto mostrado nesta foto. Com a ponta limpa, ligue o soldador e, após aquecido, derreta um pouco da solda sobre a mesma. Para estanhar apenas o extremo da ponta, aplique somente a quantidade necessária de estanho. Ao remover o excesso de estanho, utilize apenas um pano úmido, como mostramos na foto, né? Pode ser uma flanela. Estando a ponta do soldador devidamente tratada, providencie o material básico para realizar a montagem. Consiste, mais uma vez, né? No alicate de corte, alicate de ponta, solda, ferro de solda. Em montagens que façam uso de placas de circuito impresso, o estado das mesmas é muito importante, pois pequenas oxidações provocarão o fracasso da montagem. Porque para que os leads, né, os terminais dos componentes, eles fiquem aderentes na placa, né, tenham contato elétrico, é necessário remover qualquer oxidação, fazendo isso com a esponja de aço. Observe a diferença existente entre o lado oxidado, que é a parte escura e à direita da foto, e a parte limpa e correta, que é a parte esquerda da foto. Claramente se vê a diferença. Ao limpar sua placa, evite segurá-la de maneira errada. Evite também utilizar esponja de aço gasta. A maneira correta consiste em fazer pequenos movimentos circulares, apoiando a placa na palma da mão, limpando-a com uma esponja de aço seca e nova. Após a limpeza, remova as farpas da esponja de aço com o auxílio de um pincel seco. Com isto, a placa deverá apresentar o brilho característico do cobre, conforme vemos nessa foto. Evite respirar diretamente sobre a placa, além de buscar não tocá-la diretamente sobre a placa cobreada, sobre a parte cobreada. Esta recomendação se faz necessária, pois a umidade da respiração ou da pele provoca oxidações indesejáveis. Geralmente, os componentes apresentam imperfeições em seus terminais, como oxidação e entortamento, o que obriga o montador a endireitá-los, né? Endireitá-los com o alicate de ponta e limpá-los com a esponja de aço. E ao endireitá-los, evite puxar os mesmos com muita força, o que é conseguido segurando-se o alicate de maneira adequada, como fazemos nesta foto, como mostramos nesta foto. Que aí você consegue dosar a força e aplicar apenas o necessário para realizar a correção do lead, né, do componente. Para que com pequenas pressões
nos terminais, endireitá-los e prepará-los para a limpeza. E como já mencionei, deve ser feita com o auxílio de uma esponja de aço, como nesta foto. De maneira que os mesmos fiquem retos e brilhantes. Procure sempre dobrar os terminais dos componentes de maneira adequada, curvando-os fazendo uma haste reta. Assim. Evite dobrar os terminais dos componentes de qualquer maneira. Não faça assim como na foto. Como vemos nessa foto, pois isto dificulta a introdução dos mesmos em seus respectivos orifícios na placa. Ao dobrarmos os terminais dos componentes, considerando-se a distância entre os orifícios da placa, facilita sua introdução e também mantemos a estética. Tratando-se de componentes delicados, evite tocar em seus terminais e introduza-os delicadamente, evitando pressões que possam entortar seus terminais, como vemos aqui. Com cuidado, principalmente em circuitos integrados, que são muito delicados. Nunca faça como mostra esta sequência de fotos, pois introduzir o componente à placa, ao introduzir o componente à placa, não amasse seus terminais. Nem dobre-os um sobre o outro, como nesta foto. Pois isso poderá causar curtos-circuitos entre os terminais ou entre estes e as trilhas, como mostramos nessa foto, ocasionados pelo escorrimento de solda através do espaço entre ambos. Procure sempre dobrar corretamente os terminais para que se evite estes tipos de problemas. Faça exatamente como vemos aqui. A maneira correta de deixar os leads do componente na placa. Para realizar uma perfeita soldagem, a posição adequada para segurar o soldador em se tratando de peças delicadas é esta, porque assim você tem uma maior precisão. Enquanto esta é a posição ideal para soldar-se peças de maior porte. Durante a soldagem, a ponta do soldador não deve ser encostada só na trilha ou apenas no terminal do componente, porque isso causará aquecimentos desiguais, que são facilmente evitados quando os dois pontos são adequadamente aquecidos, que é o procedimento correto, como vemos nesta foto aqui. E o mesmo ocorre com a solda. Não derreta apenas na trilha, como mostramos nessa foto aqui. Não derreta apenas na trilha, nem tampouco apenas no terminal do componente, como vemos nesta foto aqui. Temos que fazer corretamente. Fundir a solda simultaneamente na trilha
e no terminal do componente, como vemos nesta foto aqui. Desta forma, teremos um aquecimento uniforme entre terminal e placa e o sucesso da montagem. Pois desta forma evita-se soldas frias que resultam em mau contato, como mostramos nessa foto. Ou escorrimento de solda, que poderiam vir a provocar curtos-circuitos entre trilhas, como mostramos nessa outra foto. Na ocorrência de um ou ambos os casos, é necessário se refazer a soldagem ou remover o excesso, de acordo com o problema ocorrido. Pois a boa soldagem deve apresentar este aspecto aqui, né? Soldagem, tanto o ferro de solda foi aplicado entre o lead e entre a placa, como a solda também foi aplicada entre o lead e a placa. Uma solda perfeita. Ao cortar o terminal, não deixe excesso, como nesta foto. Nem corte muito rente à placa, como nesta outra foto. Procurando o ponto ideal de corte, como nesta foto aqui. Garantindo dessa forma uma boa estética, além de evitar possíveis curtos e danos à própria montagem, como mostramos nesta foto. Em relação a transistores e demais componentes delicados, além de endireitar e limpar seus terminais, dobre-os de maneira adequada, para uma fácil introdução dos mesmos à placa. Ou buscando uma certa distância, quando se fizer necessário, como ilustramos nesta foto. Para desencapar fios, evite de aplicar muita força no alicate, para não cortá-lo. Se aplicar muita força, vai cortar o fio, né? E não apenas a capa. Buscando desencapar fios com mais segurança, utilize 2 alicates se possível, como nesta foto. Se for desencapar fios com um único alicate, procure utilizar o polegar como apoio. Quando de soldagem dos fios, segure-os de maneira adequada, como vemos aqui. E aqui, para enrolá-los um sobre o outro, de maneira a uni-los com firmeza e garantindo desta forma uma boa estética, como bem ilustra essa foto. Jamais faça uma união mal executada, como mostra esta foto, pois isto dificulta a soldagem e posterior isolação. Estando os fios corretamente enrolados, como vemos aqui, basta uma ligeira estanhada nos mesmos, para obtermos uma união perfeita, com rigidez e de fácil isolamento, tal qual é visto aqui nesta foto. O procedimento deve ser o mesmo quando da realização da montagem tipo aranha, que é a que se usa sem a placa de circuito impresso. Posicione-se os terminais para, com o auxílio de um alicate, torcê-los um sobre o outro, de maneira a obter a mesma estética.
Aplicamos a solda sobre a união dos terminais de maneira que proporcione as mesmas características ideais de uma boa soldagem, como vemos nesta foto. Caso a soldagem sejam em terminais grandes ou em ponte, introduza o terminal do componente pelo orifício, buscando uma posição adequada para a soldagem. Pois o que o componente poderá ser posicionado após o que o componente poderá ser posicionado e isolado adequadamente. Os fios dispensam isolação por serem soldados rentes aos terminais. Observando todos estes detalhes, você obterá soldagens perfeitas, como esta foto, além de obter um resultado cuja estética demonstra um trabalho final de ótima qualidade. Dúvidas? É só comentar aqui, é só escrever um comentário aqui no vídeo.